Olá, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas à nossa aula cast. Eu estou aqui hoje com o professor Matheus Graciani e o tema da nossa aula hoje é modelos de negócio. Professor Matheus, modelos de negócio eu acho que é um dos assuntos que os nossos alunos mais revisam nas disciplinas, nas empresas, enfim, é um tema extremamente batido, entre aspas, né? Então, eu queria que você começasse falando um pouco para a gente por que modelos de negócio e por que que a gente precisa se preocupar, com isso no contexto aqui da nossa disciplina de empreendedorismo e inovação? Fala, João, pessoal, boa tarde, todo mundo. Modelo de negócio é uma coisa muito interessante. Eu entendo que o pessoal usa ele de um jeito um pouquinho equivocado, geralmente. Então, qual que é a ideia por detrás do modelo de negócio? Durante muito tempo, a gente entendeu as empresas, né, como uma caixa preta, uma função que transformava ali inputs e outputs. Conforme o tempo vai passando e a gente vai melhorando a nossa pesquisa, a gente começou a desenvolver várias visões sobre como a gente podia, de fato, entender o que que é uma organização, o que que é uma empresa. No fim do dia, o modelo de negócio, ele nada mais é do que você reduzir uma organização muito complexa, cheia de pessoas, processos, sua cultura, suas operações, a dimensões simples que vão te permitir visualizar aquela organização de um modo mais distante, como se fosse a planta da organização, né? Que nem tem a planta do apartamento, como se fosse a planta da organização. É o jeito de você conseguir entender as caixinhas que estão ali, as dimensões. Eu concordo que os nossos alunos acabam vendo o modelo de negócio muito, inclusive esse cara aqui que está na nossa TV, que é o Business Model Canvas, mas eu quero mostrar nas nossas aulas que o modelo de negócio não é a melhor ferramenta analítica. Na verdade, ele é uma excelente ferramenta de design de organizações. E que o jeito que a gente tem utilizado ele para preencher ali as caixinhas, analisar uma empresa, né, tentar entender uma organização, não é para que ele foi criado e não é como ele performa bem como ferramenta de gestão. Então, a ideia toda por detrás de uma abordagem de modelo de negócio pode ser o Canvas, pode ser outra abordagem, tem uma abordagem muito legal do Christensen, que são 4 dimensões. A ideia toda é que você vai reduzir a organização a poucas dimensões, e aí você vai usar isso para quê? Para tomar decisões de design. Então, toda a ideia por detrás do modelo de negócio é como você vai construir cada dimensão dessas. E a gente vai ver que isso tem tudo a ver com experimentação, com a gente trabalhar com uma abordagem baseada em hipóteses. Legal, Matheus. Isso faz bastante sentido quando a gente pensa na criação de novas empresas, né, empresas que ainda não têm uma estrutura estabelecida e, portanto, precisam testar, diversas possibilidades, a partir de um mecanismo, de uma ferramenta que seja mais simples de visualizar, né, que consiga simplificar, toda a complexidade que é projetar uma nova organização, né. E aí isso me leva para uma outra questão que é o seguinte, eu fico imaginando que os nossos alunos, as nossas alunas, estão se perguntando como que eu vou partir daquela ideia que eu desenvolvi ali algumas semanas atrás e vou traduzir isso num modelo de negócio, né. Como que eles vão conseguir fazer isso nesse momento com tão pouca informação ainda sobre o contexto, sobre o mercado, sobre os usuários? Enfim, se você pudesse comentar um pouco para a gente, sobre, será que o que que a gente precisa ter estruturado para conseguir fazer essa abordagem funcionar aqui no objetivo da aula? Perfeito, João. Então, o erro mais comum que eu vejo é justamente o pessoal tentar usar esse Canvas para analisar uma organização que ainda não existe. Então, o que que é a abordagem que eu vejo muito em sala de aula? Você passa o Canvas, a pessoa vai lá, sai correndo para preencher as 9 caixinhas e, de alguma maneira, conseguir desenvolver aquilo. Então ele fica: "Ah, qual que é a minha proposta de valor? Qual que é o meu segmento de clientes? Qual que é o meu canal?" E isso é o jeito errado de você usar o Canvas. O jeito correto de você usar o Canvas não é para analisar algo que não existe, é para criar a sua empresa como uma ferramenta de design. Então vamos chegar lá, eu tenho ali a minha proposta de valor, né, a sua proposta de valor não existe ainda. É diferente da Volkswagen, diferente da Volvo, é diferente do iFood, do Netflix, que já tem isso desenvolvido. A sua proposta de valor está em desenvolvimento. Então qual que é o jeito legal de você usar essa ferramenta de design? O Canvas como ferramenta de design. Você vai criar uma hipótese para cada dimensão e você vai criar um plano de validação para cada dimensão. Então, se eu acho que o meu cliente quer pagar pelo meu serviço de assinatura para comprar ração para cachorro, eu preciso ter uma validação daquilo ali. Eu preciso trazer dados. Dados de entrevista, dados secundários.
Tudo isso vai ser muito forte. E eu recomendo começar por duas coisas centrais, que é esse jogo entre a proposta de valor e o segmento de clientes. Então, o tempo inteiro, nesse começo, você vai estar iterando entre o que é a sua proposta de valor e quem que é o seu segmento de clientes. Perfeito? E você vai criar hipóteses para isso. Para cada coisa dessa, você vai ter que ter uma hipótese. E hipótese é uma frase do tipo: eu acho que meu cliente está disposto a pagar R$ 40 por mês para ter uma assinatura aí de brinquedo de cachorro que chega na casa dele. Uma suposição, alguma coisa assim. Uma suposição. Como é que eu posso validar isso? Um bom primeiro passo é você ir conversar com esses clientes que já têm o pet em casa, que já compram isso. Um outro passo é você olhar dados secundários do mercado. Você vê como é que está isso daí. Um terceiro passo é você olhar benchmarks, ver se isso funcionou em algum mercado correlato, se, por exemplo, na Argentina tem uma startup que faz isso, ou se não tem para brinquedo de cachorro, mas tem para coisas parecidas, né? Então você vai buscando entender isso. Mas a lógica toda é que você vai estar o tempo inteiro criando hipóteses e buscando dados para validar isso. Isso é a essência do que a gente chama de uma abordagem científica do empreendedorismo. Legal. E acho que isso que você falou agora aqui é bem importante, porque eu fico imaginando que algumas pessoas têm a expectativa de criar um modelo de negócio perfeito, né? Ou seja, chegar em uma ideia ali de como a minha empresa funcionaria, como seria as fontes de receita e etc., a proposta de valor. E no final das contas, o que a gente vai fazer são desenhos possíveis, são diversas experimentações para que isso consiga ser minimamente testado e a gente tenha respostas mais claras sobre caminhos, que são mais viáveis, certo? Perfeito, perfeito. Inclusive, né, você falou do plano de negócio perfeito. Perfeito é impossível no empreendedorismo e não é o nosso objetivo. O que a gente está querendo fazer é justamente um processo experimental em que você vai criar várias hipóteses, aceitar ou rejeitá-las. E aí, olha que interessante, você não vai ter um canvas. Você vai ter um canvas que você começa com as suas hipóteses, aí você vai atualizar ele para uma segunda versão, depois você vai atualizar ele novamente para uma terceira versão, conforme você vai entendendo essas hipóteses, validando. E aquela pergunta, né? Validei, deu errado, o que que eu faço? Você não vai abandonar o projeto. Você vai buscar como você pode refinar a sua proposta de valor, modificar a sua proposta de valor, modificar seu segmento de cliente. Então a ideia toda é que você vai trabalhar que nem um cientista trabalha. O cientista trabalha criando hipóteses, buscando dados, aceitando ou rejeitando aquelas hipóteses. É a mesma forma, só que pensado na criação de uma organização. E aí, quando você usa uma ferramenta de modelo de negócio, o que você está fazendo, né, essencialmente, é que você está expandindo para além do produto. Então, você não está pensando só no produto, você está pensando nas outras dimensões. Então, como é que meu cliente vai acessar esse produto? Qual que é o canal? Que tipo de relacionamento eu vou ter com esse cliente? Vai ser uma compra só? A gente vai ter um relacionamento mensal? A gente vai ter alguma construção disso de uma maneira de uma comunidade diferente? Quais são minhas linhas de receita? Como é que eu estou criando hipóteses sobre como eu gero dinheiro? Eu vou vender? Eu vou ter um plano de assinatura? Né? Então, tudo isso está sendo montado ainda. Né? E do outro lado, toda a parte operacional. Né? Como é que eu vou fazer? Qual que vai ser a minha estrutura de custos e despesas? Quais são os parceiros que eu preciso? Quais as tecnologias-chave que eu preciso para entregar aquilo ali? Mas sempre numa lógica de hipótese e validação. Ótimo, legal. Eh, e aí isso me faz pensar também num outro ponto, que é assim, eu tenho falado para o pessoal, né, no contexto da nossa disciplina, que eles precisam fazer uma certa abstração. Ou seja, a empresa não existe ainda e talvez ela nem vai existir da forma como eles estão imaginando. Muito provavelmente não. Então, eles precisam ir caminhando ali com os conceitos, com as ferramentas que a gente está apresentando, ao longo dos conteúdos. Então, a pergunta que eu queria te fazer é: como que os alunos vão sair do contexto ali de eles criaram as certezas, suposições, dúvidas, depois eles começaram a pensar nas jornadas possíveis, do cliente, pensaram um pouco no aspecto de marketing, de posicionamento. Como que disso evolui para o modelo de negócio e o que que eles aproveitam ou refinam do que já foi desenvolvido para construir, essas possibilidades de modelo de negócio? Não, muito bom, João. Então, todas as ferramentas que a gente usou são ferramentas para auxiliar nesse processo de tomada de decisão. No começo, a ideia é muito abstrata. Ela vai se tornando mais sólida, ela vai se tornando mais factível, mais compreensível, conforme a gente vai operando.
Então, eu sempre acho que a primeira coisa que o aluno tem que fazer, qualquer empreendedor tem que fazer, é focar muito em entender e refinar a sua proposta de valor. Que nada mais é do que você entender com muita clareza o que você vende, para quem e por que que aquela pessoa compraria aquilo ali. No fim do dia, é isso que vai estar por detrás da sua proposta de valor, tá? Então, tudo que a gente fez até agora, desde o começo, dos processos de ideação, passando por toda a nossa discussão sobre a jornada do cliente, os jobs to be done, como que ele vai interagir com o nosso produto e o nosso serviço, tudo isso vai servir de embasamento para você tomar uma série de decisões sobre a sua proposta de valor. Enquanto você não conseguir entender o que você vende, para quem e por que que a pessoa compraria aquilo ali, você ainda não tem o germe de um negócio. A partir do momento que você já tem isso daí, essa hipótese inicial, você começa a validar. E note como que isso está conectado sempre com o segmento de cliente. Então é impossível você validar a proposta de valor sem validar o segmento de cliente Exatamente. e vice-versa. Então todo esse trabalho inicial que a gente fez foi para isso. O segredo é não parar por aí. A gente vai expandir essa lógica para as outras dimensões do modelo de negócio. E a gente vai, dessa maneira, colocar um modelo de negócio completo no entorno do que já é uma solução instigante. Perfeito. Ou seja, nessa semana, nessa aula, a gente está basicamente consolidando muito das coisas que já foram, trabalhadas ali ao longo da disciplina e complementando isso com outras dimensões, outros aspectos que precisam ser estruturados para que no final, a gente tenha ali possibilidades de modelos de negócio que depois vão ser testadas e validadas pelos nossos alunos ao longo das etapas ali de pesquisa, certo? Perfeito, João. E olha que empolgante. A gente está acostumado a interagir com organizações, a gente está acostumado a analisar organizações, a gente está acostumado a trabalhar em organizações. Aqui a gente vai inverter essa lógica. A gente vai trabalhar na criação de uma organização. E o modelo de negócio é justamente a melhor ferramenta, a melhor abordagem para você entender como que você cria uma organização. Como é que você vai pensar nessas dimensões. Claro que tudo isso vai evoluir ao longo do tempo. Se você olhar o primeiro Canvas que qualquer startup fez, e você olhar o que que ela virou, não vai ser a mesma coisa, é natural. Mas é justamente o momento de você começar a estruturar isso que vai te dar um ponto de partida para que você possa desenvolver. E digo mais, isso não é importante só para empreendedor, não. Qualquer pessoa que vá trabalhar com negócios, que vá trabalhar em organizações governamentais, que vai trabalhar em organizações do terceiro setor, se beneficia muito de ter isso na caixa de ferramentas, de entender essas dimensões, de entender essa lógica de validação e mais, de entender que tudo isso é para o design da organização. Do mesmo jeito que o engenheiro cria o produto técnico, a gente aqui na administração, a gente cria as organizações, a gente determina como as organizações vão ser estruturadas e quais as suas dimensões. E o modelo de negócio é um jeito muito empolgante da gente ver isso. Perfeito. Muito obrigado, Matheus. Aprendi bastante, já estou ansioso por essa aula. E pessoal, obrigado aí pela atenção de vocês e nos vemos no próximo episódio. Até mais.